paz, Senhor amados, voltamos para mais uma leitura diária da Bíblia, livro de 2 Crônicas, capítulo 3. A construção do templo começa. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, Jebuseu. E começou a edificar no 2º mês, no dia 2º, no ano 4º do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o alpendre que estava na frente de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves, os umbrais e as suas paredes, e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento segundo a largura da casa era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos, os 2 querubins. Também fez na casa da santidade das santidades 2 querubins na forma de andantes, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados, e tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas destes querubins se estendiam 20 côvados e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita, Jaquim, e o nome da que estava à esquerda, Boaz. Capítulo 4. O altar e o mar de bronze. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo e de 5 côvados de alto. Cingiu em roda um cordão de 30 côvados. E por baixo dele havia figuras de bois que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercava aquele mar ao redor, e tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição. E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas. O que pertencia ao holocausto, o lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes, e o pátio grande, como também as portas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E mar o pôs ao lado direito para a banda do oriente e para o sul. E também Hurão fez as caldeiras, e as pás e as bacias. Assim acabou Hurão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias pôs sobre as bases, um mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente os potes e as pás e os garfos e todos seus vasos, fez Hurão-Abiú ao rei Salomão para a casa do Senhor, de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zeredá. E fez Salomão todos estes vasos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava.
Fez também Salomão todos os vasos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição. E os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas e os espivitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro, como também os garfos e as bacias e as taças, e os incensários, de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro da santidade das santidades e as portas da casa do templo eram de ouro. Amém?